E agora eu passo, então, a palavra para a doutora Maria Fernanda, para que ela faça a explanação. Boa tarde a todos. Eu quero primeiro agradecer ao Rogério, né, pelas informações técnicas precisas e, infelizmente, a gente não tem tempo para que ele possa explorar melhor esses diagnósticos feitos no nosso município. Mas essa realidade que o Rogério traz, muitas das coisas que ele apontou ali, ele vai falando e eu vou lembrando dos procedimentos que eu tenho instaurados lá no Ministério Público, lá na promotoria, para acompanhar algumas dessas situações, enfim, para exigir providências quando cabível. E uma das maiores dificuldades que eu enfrento como promotora de justiça é justamente você ter o amparo técnico necessário para diagnosticar o problema e encontrar a solução. Há cerca de 6 meses eu tenho intensificado as conversas com as universidades e então agora agradeço na pessoa da professora Silvia, não só a UniOeste, mas também outras universidades que têm também se disposto a esse diálogo. Então agradeço por isso, pela oportunidade de estar aqui. Para que nós possamos pensar numa cidade melhor, né? Francisco Beltrão não é uma cidade que nasceu planejada, né? Eu adotei Francisco Beltrão como minha cidade do coração, mas sou originária de Maringá, que é uma cidade toda planejada. Então lá você tem muito menos esses problemas, até porque ela é muito mais plana, mas porque ela é totalmente planejada. Mas Maringá é o ponto fora da curva, né? Porque durante todo o processo de urbanização que aconteceu no Brasil e que se intensifica ali a partir da década de 50 com a industrialização, não houve uma preocupação do poder público em organizar este processo de ocupação das cidades de maneira a torná-lo sustentável e de maneira a evitar tragédias. Então, essas situações que o Rogério traz para nós, elas já são resultado daquilo que não foi feito há 30 anos. A pergunta é: o que nós vamos ter nos próximos 10, nos próximos 20, nos próximos 30 anos? Francisco Beltrão sofre com as enchentes. E as enchentes, isso que a gente chama de enchente, na verdade, muitas vezes é só o rio ocupando um lugar que já é dele, há 80 anos, há 100 anos, e disso, tanto o Rogério como a professora Silvia podem falar com muito maior conhecimento do que eu. O erro é que em algum momento nós decidimos ocupar o lugar que é do rio. E aí a gente vai ter tragédia. Então a pergunta que se coloca hoje é: como evitar a tragédia? Nesse contexto de defesa civil, né, nós temos, e isso nós temos que reconhecer, Francisco Beltrão, em Francisco Beltrão a defesa civil tem atuado de maneira muito efetiva no socorro a essas famílias, a essas pessoas, na sua grande parte de baixa renda. E por quê? Porque quem vai para o morro, quem vai para a área de preservação permanente, que não deveria estar sendo ocupada, é muitas vezes a população de baixa renda. Em Francisco Beltrão, e nós temos muitas peculiaridades, né? Nós temos esses loteamentos agora se formando também em áreas sujeitas a risco. Então, assim, a pergunta é: o que vai acontecer ali daqui 20 anos? E onde estão os órgãos de fiscalização? Por que isso está acontecendo? O diagnóstico está feito, né? Então, o que nós vamos fazer daqui em diante? Eu vou pedir para você passar, eu vou pular aqui a primeira parte da minha apresentação, que é a questão da urbanização do Brasil. Pode passar. Pode passar. Só volta para mim. Essa é uma distinção que eu acho bastante importante a gente fazer.
né? Nem toda área de risco é uma área de proteção ambiental. Ela pode ter se tornado uma área de risco pela maneira como ela foi ocupada, enfim, mas nem sempre ela é de proteção ambiental, né? E nem sempre a ocupação de uma área de proteção ambiental gera risco. Então pode ser que eu tenha lá uma área de preservação permanente que, se ocupada, não vai gerar risco para aquela população. E, no entanto, eu não posso permitir que aquela área seja ocupada porque eu tenho um dano ambiental. E muitas vezes a dificuldade do operador e daquele que tem que lidar com a situação já estabelecida é você harmonizar a proteção ao meio ambiente com a proteção do direito à moradia, que é um direito social estabelecido na Constituição Federal. Como harmonizar isso, né? E eu estava até, enquanto o professor Rogério falava, eu até abri aqui a Lei 11.977 de 2009, que é a lei que instituiu o programa Minha Casa Minha Vida e que, junto com a instituição do programa, trouxe algumas possibilidades de regularização fundiária justamente naquelas áreas que nunca deveriam ter sido ocupadas. E por quê? Por que de repente tem uma área lá que é beira de rio e a lei vem e fala assim, olha, vamos fazer um estudo aqui, vamos ver quem que dá para ficar aqui e vamos regularizar. Porque às vezes você tem, às vezes não, porque muitas vezes você tem situações, eu vou radicalizar agora só para ilustrar e a gente entender, como uma favela no Rio de Janeiro. E aí você vai chegar lá e vai falar, todo mundo sai, né? Acabou, né? Não pode, aqui não dá, aqui devia ter só árvore. Não tem como você fazer isso. Em muitas situações que já estão consolidadas. E aí você tem que avaliar o que é efetivamente necessário para fins de proteção ambiental e conjugar isso com o que é efetivamente necessário para que você garanta o direito à moradia da população. E essa é uma ordenação extremamente complexa, até porque morar não é só uma casa. A gente tem uma relação com o bairro, a gente tem uma relação com a cidade. Você não chega aqui e fala assim, oi, você está aqui? Bom, aqui é beira de rio, então agora eu vou fazer um assentamento, fazer um loteamento, um programa habitacional lá do outro lado da cidade, ok? Não funciona assim, isso também não respeita o direito dessa população. Então, são muitos fatores que concorrem na questão dessas regularizações. E essa questão da proteção ambiental conjugada com a proteção urbanística é bastante complexa e tem que ser estudada caso a caso e discutida com a população afetada. Pode passar também, pode passar. Bom, basicamente, eu fiz um apanhado de legislação, porque eu quero chegar lá no dispositivo do Estatuto da Cidade. Basicamente, a Constituição Federal ela diz que a União cabe estabelecer diretrizes, programas, contribuir financeiramente, e aos municípios caberá a organização da cidade. O que é bastante óbvio, né? Porque é o administrador que está próximo da situação que vai poder decidir aquilo que vai funcionar melhor naquele município em específico. Pode passar. Bom, e aí pensando o que fazemos? E agora? Já temos áreas que não deveriam estar ocupadas, já temos tragédia, porque a questão da enchente aqui em Francisco Beltrão, embora nós tenhamos uma enchente que ela acontece, então a água sobe, e 2, 3 dias ela já desceu. Aí a Defesa Civil corre, atende essa população. Mas e aí? A gente vai fazer o quê? A gente vai ficar esperando a próxima?
para a gente poder socorrer de novo. O que fazer? E aí a lei vem, né? E o Estatuto da Cidade vem. E ele diz ao município o que é que ele tem que fazer. E essa discussão hoje ela é muito pertinente, eu dizia isso para a professora Silvia ali antes da gente começar, porque nós estamos em fase de discussão do plano diretor. E é preciso que nós compreendamos que aquilo que está no plano diretor afeta diretamente a minha qualidade de vida como cidadã. Afeta diretamente onde o dinheiro do município vai ser investido. Porque a gente tem que pensar que cada vez que a Defesa Civil tem que correr e socorrer, é dinheiro, né? É dinheiro que vai. Né? O Kofi Annan, que foi secretário-geral da ONU, disse que investir em precaução é muito pouco atrativo. Porque a precaução ela custa muito caro hoje e ela não se mostra produtiva como vitrine. Então hoje eu estou investindo milhões de reais na prevenção de novos desastres ambientais e urbanos. Um dia eu vou poder falar, olha, era para ter acontecido um desastre hoje e ele não aconteceu porque eu investi. Não. Então, o dinheiro investido na prevenção, ele é um dinheiro que para o leigo, ele desaparece, ele dissolve. E daí essa dificuldade que a gente tem tantas vezes de atrair o poder público para fazer esses investimentos necessários. Mas o Estatuto da Cidade, ele vai dizer para nós o que deve conter o plano diretor. Ele fala assim, além do conteúdo previsto no artigo 42, o plano diretor dos municípios incluídos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter. É claro que esse cadastro nacional não existe ainda, né, gente? Porque, afinal de contas, né, nós temos um país em que as leis demoram um pouquinho para pegar. Esse cadastro não existe, mas existe já o estudo feito pelo Rogério. E aí eu pergunto, será que depois de tudo que o Rogério mostrou para nós, existe alguma dúvida de que Francisco Beltrão é um município com área suscetível à ocorrência de deslizamento de grande impacto? Não existe dúvida. O que nós já temos é um estudo que foi feito pelo Serviço, como é que chama, Rogério? Pelo Serviço Geológico do Brasil, e ele identificou já mais de 1.100 municípios que estão nessa condição, e sim, Francisco Beltrão está lá. Então, o que é que nós precisamos fazer, e a lei vai dizer a nós o que nós precisamos fazer? Estabelecer parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda. Então, não é assim, você que está aí na área ambiental, que eu preciso desocupar porque é uma área de APP, você vai lá naquele loteamento que fica 5 quilômetros da cidade e você vai viver lá. Porque isso não faz justiça social, isso não garante direito à moradia. Mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grande impacto, inundações, enfim, que é o que o Rogério concluiu a fala dele aqui falando. Nós precisamos mapear, a gente precisa saber onde vai deslizar, onde vai inundar, e nós temos instrumentos técnicos para isso. Planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de populações de área de risco de desastre. Segundo esse levantamento, que eu mencionei agora há pouco, em Francisco Beltrão nós temos 5.414 pessoas em área de risco. É fácil você realocar 5.414 pessoas? Será que realocar 5.414 pessoas é a solução? E aí,
que entra de novo, né? E aí eu vou usar a fala do Rogério outra vez. O Rogério falou, é preciso daí detalhar, é preciso verificar cada uma dessas casas. E aí vem a lei também que trata da regularização das áreas, das ocupações irregulares, e ela vai dizer também que é preciso verificar caso a caso. Então, assim, nós temos um diagnóstico, nós precisamos começar a pensar o que é que nós vamos fazer. Medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e mitigação de impactos de desastres. Então, talvez tenha uma área lá que eu posso regularizar, desde que eu faça uma drenagem, uma lagoa de contenção, enfim, né? Desde que eu tome outras providências para adequar aquela área. Pode passar. Diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares. E por que isso? Por que isso é importante? Porque não basta você morar, né? Não é só morar. É você ter todo um equipamento urbano no entorno. Né? Não basta morar, é preciso ter transporte, é preciso ter escola, é preciso ter saúde. É preciso que o acesso seja adequado. É preciso que eu, moradora, seja dona. É preciso que aquela terra tenha um título. Para que você evite justamente um processo de exclusão social através da minoração do direito à moradia. Pessoas que moram em lugares que elas nunca vão poder regularizar. Isso também afeta o direito à moradia. Identificação e diretrizes para preservação e ocupação das áreas verdes municipais. Sabe o que é isso aqui? Sabe aquela história assim? Tinha uma ocupação lá no lugar X. Aí a prefeitura foi, desocupou, né? Fez um projeto, realocou essas pessoas num lugar adequado, enfim, com todo o equipamento urbano. Mas o que aconteceu um mês depois? Aquela área estava ocupada de novo. E aí? Houve solução? Não, não houve solução. Por isso, quando eu desocupo uma área que é de risco, ou uma área em que há necessidade de se realizar proteção ambiental, é necessário que o poder público não só realoque as famílias, mas também tenha um projeto para aquelas áreas. E a lei vem dizer isso. A lei vem dizer, você vai desocupar a área de APP, então ocupe-a de maneira adequada. Porque senão você tem a repetição do problema e aí a gente fica enxugando gelo. Os municípios adequarão o plano diretor às disposições deste artigo por ocasião de sua revisão, observados os prazos legais. E eu vou aproveitar para conclamar, né, nesse ambiente universitário, que haja participação da população, né, e principalmente daqueles ligados à universidade, alunos, professores, na questão do plano diretor. Esse é o momento de Francisco Beltrão planejar, porque assim, ano que vem a gente vai ter enchente. Ano que vem vai alagar de novo. A gente já sabe, a Defesa Civil já sabe, né? A Defesa Civil está preparada já, né, para esse momento. Com um nível de organização, inclusive, alto, né? E se não alagar ano que vem, vai alagar no outro. A pergunta é, daqui 10 anos, nós vamos ter o mesmo número de pessoas afetadas por esses alagamentos? Nós vamos ter um número maior? Nós vamos melhorar ou não? E é preciso plantar hoje para colher daqui a 10 anos. Então, se a população não reconhecer isso como importante, se a população não reconhecer isso como uma política pública que precisa ser implementada em benefício da cidade na qual a gente quer morar, isso não se torna pauta prioritária para os governantes. E aí fica mais difícil. Então, eu vou encerrar por aqui para que a gente possa, né, passar
ao debate, mas deixando essa mensagem para vocês. Vamos participar do plano diretor. Nós temos uma cidade que ela está crescendo a um ritmo intenso. Que bom, né? Sinal de que nós temos desenvolvimento, sinal de que nós temos geração de renda, e é por isso que a cidade pode crescer. Mas é preciso que nós nos envolvamos mais em como essa cidade vai crescer, para onde essa cidade vai crescer e de que maneira nós vamos lidar com os problemas que já estão postos. Obrigada. Quero agradecer a exposição feita pelo Rogério, né? Trouxe muitas informações, uma riqueza de informações, um detalhamento. É uma pena que, pelo tempo, a gente não teve condições, né, de dar um maior espaço para contemplar todas essas informações, mas eu acredito que agora, no debate, muitas questões podem ser levantadas e o Rogério tem a possibilidade de retomar, né, esse detalhamento de informações. Agradecer também à doutora Maria Fernanda, né, pelos destaques feitos. Sei que muitos dos participantes que aqui estão nesse auditório não são de Francisco Beltrão, são de outros municípios, mas vale ressaltar que toda essa dinâmica, né, retratada e apresentada pelo Rogério e todos os destaques feitos aí, principalmente em relação à legislação existente, né, tanto no artigo da Constituição Federal, no Estatuto da Cidade, no Plano Diretor, toda a situação ela pode ser também visualizada em outros tantos municípios, né? O recorte aqui está sendo, de maneira geral, Francisco Beltrão, mas muitos desses episódios eles também acontecem em outros tantos municípios do Brasil. E a gente sabe, né, no âmbito principalmente da geografia, a gente tem aqui em Beltrão feito algumas discussões, participamos de algumas audiências que aconteceram na Câmara referente aos alagamentos que são recorrentes nessa cidade. Eu e outros professores do curso de Geografia nos manifestamos via uma matéria que foi publicada no Jornal de Beltrão, retratando que boa parte das ocupações que têm ocorrido nessa cidade resultam de ações extremamente indevidas e inadequadas, muitas vezes com o respaldo do IAP, infelizmente, e muitas vezes com o consentimento da gestão pública municipal. Nós temos um plano diretor aqui nessa cidade, não só em Beltrão, isso é recorrente em outros tantos municípios do Brasil, e há uma distância significativa entre o que se expressa no plano diretor e o que se aplica nessa realidade, né? Para aqueles que não são aqui de Francisco Beltrão e se tiverem a oportunidade de fazer um rápido percurso aí pela Júlio Assis Cavalheiro, pela extensão da Júlio Assis Cavalheiro, vocês vão ver os absurdos, né, que existem em relação à ocupação de áreas de topo que deveriam ser preservadas e não foram, enquanto há vazios urbanos significativos aqui mesmo no entorno da UniOeste, no entorno de áreas que são servidas de infraestrutura e que servem à especulação imobiliária nessa cidade. A especulação imobiliária ela é significativa nessa cidade, foi tema da 6ª Conferência Municipal que ocorreu na semana passada aqui, organizada pela Gestão Pública Municipal. Eu e outros tantos professores do curso de Geografia, do curso de Direito, de outros cursos, estivemos presentes, cobramos a implementação do IPTU progressivo no tempo, principalmente para fazer uso de áreas servidas de infraestruturas e bem localizadas nessa cidade, mas que servem à especulação imobiliária. Mas, claro, não é interessante porque nessa cidade, secretarias, departamentos e conselhos diretamente vinculados ao desenvolvimento urbano são ocupadas por representantes dos setores das imobiliárias. Então, não é interessante fazer a aplicação do IPTU progressivo nessa cidade,
porque aqueles que mais têm interesse na especulação imobiliária, eles estão diretamente vinculados à gestão pública municipal, né? E aí, claro, quando nós na universidade questionamos, indicamos, nós somos os críticos, os chatos, os questionadores, né? Mas se, considerando até, né, o lema da conferência, da 6ª Conferência Municipal das Cidades, que aconteceu em vários municípios e a próxima etapa será março do ano que vem, o lema é cidades mais inclusivas, mais justas e menos desiguais. Como fazer com que esse lema ele se torne de fato efetivo se todos esses agentes, né, que interferem no desenvolvimento urbano das respectivas cidades não têm colaborado para isso, né? E o que acontece em Francisco Beltrão é algo extremamente significativo nesse sentido, porque o que nós vemos é um descumprimento, muitas vezes, do que está na legislação por conta de interesses de alguns grupos, de alguns segmentos. E é importante, né, esse destaque que a Maria Fernanda fez em relação à participação de todos nós nos seus respectivos municípios, no que diz respeito ao processo de planejamento, de elaboração e revisão do plano diretor que acontece a cada 10 anos, porque nesse plano diretor deverá estar explícito aquilo que deve ser seguido, e infelizmente na maioria das vezes não é. Só que aí, se a gente perguntar, né, quem aqui conhece o plano diretor do seu município? Quem aqui leu os artigos 1 e 82 da Constituição Federal? Quem aqui conhece o Estatuto da Cidade e tem direta implicação na vida de todos nós, inclusive daqueles de menor renda, justamente pelo fato que, se levarmos em consideração os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, lá está explícito que todo cidadão deve ter direito à moradia digna, à educação, à saúde, ao lazer, ao transporte com qualidade, né? E visualizando as imagens que o Rogério nos apresentou em relação às ocupações, né, em áreas que foram aí, onde ocorreram deslamentos, pessoas foram afetadas, muitas vezes, né, em inúmeras áreas, pessoas chegam a perder suas vidas, seus pertences, é todo um transtorno, né? E como a doutora Maria Fernanda ressaltou, vamos esperar pela próxima enchente, porque sabemos que ocorrerá, para então socorrer essas famílias com todo o apoio da Defesa Civil, e novamente estaremos assistindo a essas ocupações irregulares em áreas de preservação, em área de risco, e muitos, né, infelizmente, às vezes ressaltam que quem ocupa as áreas, né, de modo geral, inclusive pelo fato de não conhecer a legislação, responsabiliza aquela pessoa de baixa renda por ter ocupado aquela área, né, e não o poder público que não garantiu as condições para que essas famílias tivessem uma moradia digna, num lugar adequado, e que não precisasse ocupar aquelas áreas. E o próprio destaque que a doutora Maria Fernanda fez em relação à retirada de população de área de risco ou de preservação, né, em alguns momentos, aqui em Francisco Beltrão isso foi muito notório. Em alguns casos, as pessoas foram retiradas, foram levadas para áreas muito afastadas, não havia linha de transporte coletivo que chegava até aquela área, né? Então o cotidiano dessa pessoa é totalmente alterado, porque embora numa área de risco, uma área sujeita a inundações, muitas vezes ela está numa área muito mais próxima ao centro. Então ela pode ir e vir a pé. E dependendo das políticas que são elaboradas para fazer a relocação dessas famílias, essas famílias são retiradas e são relocadas para uma área onde nem sequer existe cidade, ou seja, não existem as condições de urbanização ainda, né? Então, a gente também tem que questionar a gestão municipal quando essas políticas são definidas, né? Políticas habitacionais para a realocação das famílias, mas elas serão retiradas ali, serão levadas para onde? Quais são as condições que serão asseguradas para que elas tenham moradia digna e todo o conjunto, né, de condições, serviços e infraestruturas que são necessários para o seu cotidiano. Então a gente precisa questionar e pressionar o poder público, né,
em relação àquilo que se explicita no plano diretor. Por isso que é importante que a gente participe efetivamente desses processos nos nossos respectivos municípios, para que a gente possa acompanhar. E eu acredito que a universidade ela tem um papel, uma responsabilidade significativa, porque à medida em que a gente tem condições de ter acesso a esse tipo de informação e conhecimento, nós somos formadores de opiniões, né, junto aos nossos alunos, junto à comunidade onde a gente atua, via projetos de extensão. Então, acho que é extremamente importante a gente também fazer com que esse conhecimento ele seja cada vez mais disseminado, para que a gente tenha cidades menos desiguais, né, mais justas e mais acessíveis a toda a população e não apenas a alguns poucos segmentos. Tá? Feito esses destaques, eu abro agora para aqueles que quiserem fazer questões aos palestrantes. Tá? Agradeço aí a presença, né, de vocês que estão aí assistindo e passo a palavra para aqueles que queiram aí se manifestar. Olá, meu nome é Luiz Carlos, eu sou professor de Geografia aqui de Beltrão, eu moro na cidade há 15 anos. Em primeiro lugar, eu parabenizo aí aos expositores. O tema é super pertinente. Obviamente que o tema ele envolve questões locais, questões extralocais, né? Outro dia eu vi um técnico mencionando que em Campinas, por exemplo, em uma época que costumava cair 400 raios em determinada ocasião, começou a cair 1.500. Né? Aí ele lembrou, tem a questão inclusive também da França, de Paris, que não tinha inundação, e estava virando uma inundação. Ele mencionava, pouca gente muitas vezes se lembra, inclusive, de toda a questão ambiental global e a relação, inclusive, do homem com todas das ações humanas. Só que eu gostaria de me fechar o pau, no bom modo de dizer, numa questão que é a seguinte. É um comentário, se os expositores quiserem comentar o meu comentário, ou a partir dele, né? Para mim, Francisco Beltrão e as cidades brasileiras, eu perguntaria, existe solução sem mudar a lógica política, que ao invés de atender às necessidades da sociedade, atende aos interesses de grupos? A meu ver, eu venho estudando da questão urbana também há um bom tempo, tenho trabalhado com geografia urbana. Para mim, essa é a grande questão. Né? Se não mudar a lógica de apropriação do solo, se a lógica for uma lógica para financiar os projetos da especulação imobiliária, meus amigos, acabou a solução. Essa é uma primeira questão, né? E eu estudei toda a história de Beltrão e eu gostaria de lembrar um fato interessante, porque em 1947, quando o Júlio Assis Cavalheiro chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi se adonar, inclusive a fatos que demonstram até a questão de grilagem de terra e assim por diante. Ele retalhou em 22 por 44 lotes, começou a vender. Começou a... Beleza. Então, um primeiro grupo já estava feito. Um primeiro desses grupos. O Faedo também, por outro lado, retalhou outra parte da cidade. Foram retalhando. Aí eu me lembrei de uma estudiosa da questão agrária, da questão urbana, a Otília Arantes, que ela fala, olha, a cidade brasileira é uma cidade que é uma máquina de produzir riqueza para alguns. É uma máquina que não atende à sociedade. Ela não é para atender os cidadãos. Quem foi que falou que era para atender os cidadãos? Mesmo que esteja escrito lá na tal da Constituição Federal, isso não quer dizer que isso vai acontecer. Por quê? Porque a lógica é aquela. E aí, em função disso, eu gostaria de lembrar um dado que compareceu lá na Conferência das Cidades agora, a gente esteve participando dela. 80% aproximadamente das terras das cidades são direcionadas, são dirigidas, a lógica é de apropriação por empresas privadas. O poder público, a forma de apropriação do poder público para loteamentos das populações é pífio. Eu falei lá e eu repito aqui, vergonhoso.
Não existe uma política de apropriação do solo em favor da população pobre, dos miseráveis, da população em geral, do trabalhador, do operário. E eu gostaria de, na minha pesquisa, eu me atentei para um detalhe interessante. Nos anos 68, 70, no jornal Tribuna do Sudoeste, tem lá uma manchetezinha. Nossa, agora que bom, né? Agora o Getssop chegou aqui na cidade e ele começou a canalizar os rios. Agora os operários estão podendo ocupar as beiras de rios. Olha que maravilha! Está lá no jornal. Eu copiei no meu trabalho. Ou seja, desde os primórdios, anos 50 e 60, os operários, que naquele momento eram os trabalhadores das madeireiras, etc e tal, começaram já desde aquele momento, para onde que eles iam? Era para o solo bom? Não. A lógica é o solo das beiras de rios. É aquela questão dos desastres que vem na sequência. Já estou quase terminando. Tem a questão do Conselho de Desenvolvimento Urbano. Eu tenho estado lá. Eu tenho sido representante da Oeste. E umas vezes ou outras a gente quer levantar algumas questões lá, mas essas questões não são importantes. Por quê? Porque a lógica também pela qual se gere o Conselho de Desenvolvimento Urbano não é a lógica de pensar na lógica social, toda essa questão aí que nós estamos debatendo. Há 2, 3 anos que eu estou lá, nunca foi. Queria que alguém me dissesse, alguns que participam, de repente até estão aqui, me dissesse que algum dia foi. A lógica do Conselho de Desenvolvimento Urbano tem sido muitas vezes, inclusive, assinar embaixo de irregularidades que foram praticadas. O cara que quer mergulhar um pouquinho mais para dentro do rio, porque ele diz que o terreno dele é pequenininho, ele quer ir para cima do rio. O comércio dele está precisando, ele precisa ganhar dinheiro e ele precisa vir ocupar um pedaço do rio. O outro cara, ele gostaria de avançar um pouquinho mais para a rua, porque o comércio dele está precisando, o negócio dele precisa crescer. Ó, a lógica da máquina de produção de riqueza de que fala Otílio Arantes. Para terminar, então eu pergunto, existe solução para essa lógica pérfida, essa lógica nefasta? Se não houver participação popular, aí eu concordo plenamente, né? De certa forma, acho que ambos os expositores, eles se colocam nessa linha. Se não houver participação popular, se não houver aquilo que eu chamaria de a ágora atual, o que é a ágora? É um debate onde a sociedade, as entidades, a promotoria, as universidades, as escolas, as igrejas, as associações, pasmem vocês, no dia da conferência da cidade aqui, não existia representação de associações, de moradores, de segmentos populares. Uma conferência da cidade que não conversa com o povo. Quase que eu falo palavrão aqui, em respeito a vocês, não vou falar não. A gente se indigna. Então, essa lógica, que é aquilo que eu mencionei no primeiro momento, ela precisa ser quebrada com a participação, no meu ponto de vista, com a participação. E aí eu propus ali uma ideia lá nessa conferência, de que o próprio município banque anualmente um fórum anual de debate sobre a cidade. Fórum permanente. Todo ano tem que ter com participação das universidades, das escolas, das igrejas, das entidades, da promotoria, dos órgãos de leis, dos políticos. Na conferência da cidade, os políticos não apareceram. Brincadeira, né? Então o comentário era esse. Ao mesmo tempo que é uma pergunta, também uma afirmação. Mas é isso aí. Mais alguém? Bom, eu quero agradecer as palavras do professor Luiz Carlos e dizer que nós estamos precisando de mais gente com esse nível de indignação. Porque o que falta é realmente que a existência de uma cidade justa e sustentável, eu sei que não é o nosso foco, mas assim, gente, preservação ambiental é muito importante, né? A questão dos deslizamentos, por exemplo, tem muito a ver, o Rogério pode falar melhor do que eu, não sou técnica, eu sempre falo isso para os professores, eu não sou técnica, né? Eu entendo da legislação, mas assim, muitas vezes é o descumprimento da norma ambiental que vai levar a gente à situação do desastre que seja a intervenção da Defesa Civil, enfim, e que causa tragédia. Então,
a cidade justa, a cidade sustentável, o respeito ao meio ambiente, ele precisa ser uma pauta para os políticos. Ele precisa ser uma pauta com os políticos. E o modo de se discutir política no Brasil é precário. Eu fui promotora em cidades menores e já fiz eleição. E a gente não tem essa amplitude de debate. A população não tem essa exigência. E daí eu dizer que é preciso que nós participemos da elaboração do plano diretor, para que nós possamos cobrar isso e para que os políticos saibam que isso é importante para a gente. Porque não adianta a gente achar também, e vejam, eu tenho muita fé no Brasil, gosto muito daqui, essa é a minha terra, não sou daquelas que querem ir embora, né? Mas a gente tem que ter o discernimento de que os políticos, que são aqueles que têm o poder de fazer as mudanças, no sentido de que estão na mão deles os instrumentos. Então, por exemplo, a professora Silvia falava de IPTU progressivo e eu dizia ali para ela que IPTU progressivo é uma decisão do prefeito municipal. Então, não é algo que o Ministério Público possa obrigá-lo a fazer. Eu posso gestionar, eu estou tentando participar do processo de elaboração do plano diretor e temos tido tratativas importantes nesse sentido. Mas a decisão final, nesse caso, não é minha. E é por isso que assim, não adianta ser minha pauta se não for pauta da população. E aí o sistema político precisa mudar sim, né? Para que as pessoas possam buscar dos governantes aquilo que eles realmente devem fazer. Sobre a questão da cidade que funciona para atender ao interesse econômico, eu acredito que seja... não é possível a gente separar o crescimento da cidade do interesse econômico. Ele vai estar sempre presente. E é salutar que ele esteja. Porque, veja, se Francisco Beltrão cresce, ainda que desordenadamente, é porque há dinheiro, há geração de riqueza. Ela pode estar sendo mal orientada, mas a cidade só cresce porque existe geração de riqueza. As cidades brasileiras só cresceram desordenadamente porque havia atrativos que trouxeram as pessoas da zona rural para a zona urbana. Então, o interesse econômico, ele sempre vai estar presente. A questão é, o poder público tem que ser o mediador entre o incentivo à livre iniciativa, a iniciativa privada, que vai produzir a riqueza, e os direitos sociais que estão garantidos na Constituição, em especial, nesse caso, o direito à moradia e o direito à moradia digna, a moradia que vem com transporte, que vem com educação, que vem com acesso aos equipamentos urbanos básicos, e o direito ao meio ambiente. E aí, quando eu falo de meio ambiente, eu acho que a situação é ainda pior, porque nós não prezamos pelo meio ambiente, né? Nós não temos uma cultura de prezar pelo meio ambiente, de compreender que a natureza vai cobrar o seu preço. Nem mesmo em termos de legislação. Por exemplo, o desastre lá da barragem Mariana. Quem que diz que aquela barragem está segura? Existe um órgão de governo que foi lá e olhou e verificou e fez as cobranças? Não. A empresa vai, contrata um laudo, apresenta esse laudo e aí se acredita, o poder público acredita que aquele laudo técnico, porque ele está assinado por um profissional, que ele é suficiente. Não me parece, é o que a lei prevê. A lei não prevê que o Estado de Minas Gerais ou que a União teriam que ter verificado lá se aquele estudo da barragem de Mariana realmente... A lei não prevê isso, tá certo? É isso realmente que nós queremos? E aí sim, eu acho também que na questão do meio ambiente o dinheiro fala muito alto. E a minha esperança é que talvez a próxima geração, que está aprendendo lá na escola, que tem que separar o lixo, né? Quem sabe essa próxima geração, quando ela for dona da indústria, quando ela gerar o resíduo, ela preze mais pelo meio ambiente. Porque
a nossa geração, a minha, a sua, acho que menos que a minha, né? Ela não preza pelo meio ambiente. Então, enfim, para concluir que interesse econômico sempre vai existir, mas nós precisamos de um poder público que realmente implemente o que está previsto no Estatuto da Cidade e atue como mediador para que a gente chegue numa cidade justa. Bom, professor, como em todo no Brasil, nós temos leis para tudo. A questão é se a lei pega ou não pega. É incrível, né? Já, acho que 60 aí, a lei Lehman 766, 6766, se não me engano, ela já prevê, por exemplo, que as cidades devem obedecer determinadas leis, como, por exemplo, não construir em declividades acima de 30%. Não construir em áreas alagáveis. Tá? Isso tudo tranquilo. Só que existe, vamos dizer, interesses por trás disso tudo, em que, às vezes, incentivam a invasão. Se eu falo que eu vejo lá em Curitiba, tem proprietários de terra que têm áreas alagáveis, né? Incentivam, vamos dizer, a população a invadir a região, depois vai o poder público, vai lá, reparte tudo e eles vendem. Aí entra uma invasão dessa, aí primeiro o poder estadual chega a Copel, instala a luz. Chega a Sanepar, instala a água. Quem é que vai tirar esse pessoal? Eu participei de vários planos diretores da região metropolitana. O problema é que nós não temos, vamos dizer, existe a autorização para essas invasões, às vezes até como é que se diz, que fique aquela região invadida se condensa, como é que tem o termo, fica anexada ao perímetro urbano, vamos dizer, sem que haja possibilidade de retirar esse pessoal, nem nada. Isso existe uma autorização. Né? Quem é que autoriza isso? Ou eu vou lotear uma área imprópria, uma área de risco, né? Uma área de preservação ambiental. Existe muito isso lá também. Mas alguém assina embaixo. Né? Então ficam coisas assim muito dúbias, que precisamos então ter muita fiscalização. Nós não temos. Nós precisamos, vamos dizer, acabar com essa máquina de fazer dinheiro, vamos dizer, ilegal. Né? Mas existe lei para tudo isso, só que não é cumprida. Enquanto não houver, igual o Lava Jato aí, por exemplo, pegar pessoas que assinam embaixo, autorizando isso, desde o técnico, desde o município, até o órgão ambiental. Se não houver uma cobrança em cima, não houver uma captação, sempre vai acontecer isso. Então, nós não temos a tradição até de, vamos dizer, fazer essas audiências públicas, planos diretores, a pessoa nem sabe o que pedir, não sabe nem o que perguntar. Isso eu vi, estava lá, participei de vários. Então, eu vejo assim nós temos muito que avançar nesse lado, de organização, de levar o conhecimento ao público, né? Como esse mesmo que você falou aí, essas reuniões talvez anuais aí, para explicar o que é um plano diretor. Muita gente não sabe o que é um plano. Então, o que eu queria falar a respeito seria isso, né?
estamos aqui à disposição. Desculpa. Voltando agora a pegar um pouquinho de incentivo aqui do meu lado, né? Hoje em dia eu vejo planos diretores em que não se leva em conta esse meio físico. Não se leva em conta o meio físico. Para onde vai crescer a cidade? Eles não sabem, a cidade vai crescer para tudo quanto é lado. Não tem embasamento técnico para dizer isso. Olha, eu preciso fazer um cemitério. Onde é que eu vou botar o cemitério? Ah, tem meu amigo lá que vai vender o terreno lá, mas o terreno é impróprio, cheio de pedra. Como é que eu vou fazer como? Eu preciso de uma área para aterro sanitário. Aonde que eu vou encontrar isso? Ah, tem meu amigo lá, eu coloco, mas a área também é imprópria. O que acontece normalmente é isso. Isso que eu vi, mais de 30 planos diretores lá na região metropolitana. E olha aqui, para achar uma área de aterro sanitário para suprir aquela região metropolitana, lá foi incrível. Nós conseguimos mais de 30 áreas e dessas deu uma briga tão grande porque o interesse econômico ali era enorme, né? E no fim acabaram colocando num lugar que não era o melhor para se fazer. Então, essa parte ambiental é muito importante numa cidade. Mas nós temos que levar o conhecimento, todos esses dados à população. Porque se não houver cobrança realmente, como a promotora aqui falou, da população sobre os prefeitos, ou sobre a política, né, os políticos, nós sempre vamos estar nessa, como estamos agora. Bom, com relação aos destaques feitos pelo Luiz, acho que é importante, né, todos aqui na mesa já havíamos ressaltado essa importância da participação popular. Destaco e complemento aí, reforço, né, a chamada que a promotora Maria Fernanda fez em relação, principalmente àqueles que são de Beltrão, para acompanhar aí o processo de revisão do plano diretor, né, até para que a gente possa também acompanhar e saber o que de fato vai estar explícito, né, na revisão desse plano diretor em relação à definição de áreas de risco, áreas de preservação, para que a gente possa também ter condições de acompanhar, né, principalmente em relação aos próximos anos, né, no que diz respeito à aprovação de novos loteamentos, né, a anexação de áreas aí ao perímetro urbano. Então, é necessário que a gente também tome conhecimento a respeito do que vai ser definido e o que vai ficar expresso aí no plano diretor. Não que isso signifique o real cumprimento, mas tendo esse conhecimento, a gente pode, claro, cobrar, né? Conhecendo o que está ali presente na legislação e tentando fazer essa relação com aquilo que a gente vê aí expresso na paisagem urbana, né? Esse desrespeito que tem sido aí a expansão urbana de Francisco Beltrão em relação ao meio ambiente, né? É uma ocupação urbana desenfreada, lembrando, desenfreada, concomitantemente à permanência de vazios urbanos em áreas extremamente mais adequadas, bem servidas de infraestrutura, melhor localizadas, e que se caso houvesse uma prioridade em ocupar num primeiro momento essas áreas, para que, claro, no momento posterior a justificativa até poderia ser, bom, ocupamos todas as áreas, agora o perímetro precisa ser expandido e a gente está ocupando para além, né, dessa malha urbana compacta, mas não é isso que ocorre. Os vazios urbanos, eles ficam aí servindo à especulação e aí outras áreas vão sendo expandidas e algumas delas que deveriam ser preservadas e não são. E aí muitos ressaltam, né, que eu já ouvi isso de pessoas vinculadas à gestão municipal, que é o progresso, que é o desenvolvimento urbano. Lembrando, né, não dá para a gente desconsiderar a dinâmica econômica, ela é extremamente importante, mas a gente tem que também não deixar de lado a questão social, porque nessa cidade é notório, né,
esse descaso em relação, principalmente à população de baixa renda, né? E a Maria Fernanda aí trouxe um dado que eu não conhecia, né? De 5.000 e tantas pessoas em situação de risco, é um número significativo. E aí quais são as propostas, né, que a gestão pública municipal tem ou terá, né, dependendo aí da próxima gestão, para essas pessoas, né? Esperaremos aí novamente a ocorrência dos novos alagamentos para ver o que dá para fazer, para contar com a solidariedade da população do município, né? Não é só disso que essa população deve viver, né? Esperando aí atos solidários. É necessário que a gente cobre uma postura mais efetiva, principalmente da gestão municipal, em relação ao que está estabelecido na lei. E é por isso que a gente precisa tomar conhecimento a respeito da legislação, né? Para que a gente tenha condições de cobrar. Porque, claro, sem conhecê-la fica muito mais difícil. E fazer com que essa informação ela saia de dentro da universidade, principalmente, e chegue principalmente à população que é a mais afetada, que é a que mais sofre, né? E é isso. Bom, então, ninguém mais se manifestando, eu aproveito novamente para agradecer, né, tanto ao Rogério e Felipe por ter se deslocado de Curitiba até aqui para fazer essa explanação para a gente, trazer essa enormidade de dados e informações, né, uma riqueza de informações. Agradecer também à promotora Maria Fernanda pela disponibilidade, pela explanação feita. Agradecer ao público, né, que se manteve aí fiel até o fim dessa exposição. E assim encerramos essa mesa. Muito obrigada a todos.